Fala galerinha, eu sou o Ender, esse canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Filme Cena de hoje vamos trazer o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha. Sim, o filme 5 da saga Sobrenatural para fechar a história com chave vermelha. Dia 6 de julho foi lançado nos cinemas e ainda está nos cinemas o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha, o filme 5. Para ti que não sabe, nós trouxemos todos os filmes na ordem certa aqui no canal, então assiste lá desde o filme 3 que eu vou te guiando em toda a história Sobrenatural. E se tu quiser saber mais sobre a sinopse desse filme, os atores, a minha perspectiva sobre o trailer, eu gravei um vídeo de trailer cena comentando toda essa parte. E então assiste lá, assiste o trailer, assiste o filme, depois volta aqui porque a gente vai conversar. Mas antes de falar sobre o filme especificamente, que eu já assisti, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo vários meios para poder chegar até a ti, várias mídias para poder trazer vídeos curtos, vídeos longos, de todas as formas poder te instruir nos filmes, trazendo a minha visão de como contar e como viver uma história cinematográfica. Então em algum momento também vai ter um link aqui embaixo da comunidade Producena, um espaço onde vamos poder estar bem mais pertinho. Mas enfim, te inscreve no canal, te inscreve em todas elas, me segue em todas essas redes que vai me ajudar muito. De que trata então esse filme? Esse é um filme sobre terror, com certeza é um filme de terror, porém é um filme também sobre trazer à memória aquilo que te traz dor. Ele traz as origens, não da história, não do filme, ele inclusive perde um pouco da linha da história, porque a gente perdeu alguns personagens, né? Não temos mais a Elise, não temos o Tucker, mas a gente já vai falar sobre eles, porém ele precisa resolver uma questão muito grande, que é a do cara vermelha, do demônio, né? Da porta vermelha que foi aberta e que agora precisa ser selada. E como ela foi aberta a partir de uma legalidade que foi dada, ela precisa também ser fechada por aqueles mesmos que o fizeram, que na verdade foi Elise a primeira a fazer isso, só que depois disso foi o Josh e o Dalton, então são eles que precisam resolver e vão resolver isso. Inclusive este é o primeiro filme, não sei se é o primeiro dele, mas é um filme dirigido por Patrick Wilson, que é o que interpreta o Josh aqui na nossa história. Como você sabe, ele faz muitos filmes de terror e chegou a hora dele dirigir o filme, fechando a nossa saga Sobrenatural. Já comentando então sobre a direção dele, eu acho que foi uma direção muito boa, porque as cenas são bem intensas, bem marcantes, ele consegue concentrar a intenção de cada cena, de cada momento da nossa história. A gente sente que o filme foi bem conduzido, que ele fez muito bem o papel dele, porém o roteiro, que acredito que ele não seja roteirista, eu não conferi isso, ele parece um pouco fraco, porque não tem muitos acontecimentos, não tem muitos conflitos, não tem grandes coisas que acontecem e ele não se aprofunda muito em muitas histórias. Ele traz superficialmente alguns fatos que servem para explicar algumas coisas, para mostrar que o Dalton voltou a enxergar algumas coisas do mundo espiritual, que o Josh está começando a lembrar também, ambos estão começando a lembrar do passado, porque esse filme acontece 9 anos depois, lembra, não é 9 anos depois do filme 4, é 9 anos depois do filme 2, que é uma continuação da história do Josh e do Dalton, agora sem a Elise. E agora eles estão no enterro da Lorraine, a mãe do Josh, que faleceu por causa da idade, provavelmente, não teve um problema específico, mas que o grande problema ficou neles, no Dalton e no Josh, por eles não ter lembrado do que aconteceu naquele ano, porque os 10 anos do Dalton, eles são meio que apagados, não só da memória do Dalton, mas também do Josh. Os dois concordaram em esquecer e o filme começa mostrando essa cena deles sendo hipnotizados, que é a última cena do filme 2, onde eles se propõem a esquecer. Só que esse esquecimento se tornou um grande problema que vem a ser resolvido agora. Por isso que eu falei que o filme é sobre trazer à memória aquilo que lhe traz dor. Falando sobre a fotografia do filme, ou seja, a filmagem, como ela é filmada, como ele é apresentado para nós, além de ser uma fotografia muito bonita, um aspecto assim tão moderno e ao mesmo tempo tão antigo, tão característicos de filmes, né? A iluminação sempre forte nesse ponto, mas também a simetria. A gente vê que muitas das cenas são bem simétricas, onde o nosso personagem está no meio e tem outros dois elementos no fundo, mas bem simétricos, que tem na direita e tem na esquerda. Ao invés de usar a câmera na mão, eles optaram por usar a câmera em movimentos mais simétricos, mais paradinhos, mais calmos, embora em alguns momentos também tenha o uso da câmera na mão. Dalton e Josh então são o centro da nossa história, e eles não ter a capacidade de lembrar de coisas do passado
passado começou a se tornar um problema na família. Lembra que no filme 1 eu falei que eles tinham uma unidade muito grande como família, a gente via eles como uma família feliz, unida e tudo mais. Nesse momento a gente vê justamente o oposto disso. Por causa da confusão que foi gerada na mente, principalmente do Josh, sobre o passado, eles começaram a ter alguns conflitos e a Renée se separou dele. Então no início do filme a gente vê que tá tudo errado, eles estão confusos na mente, o Dalton tá indo pra faculdade de mal com o pai, a Renée já separou por causa dessa confusão toda, a Lorraine morreu, Tucker e o Specs também estão em outro canto, tá tudo espalhado, tudo fora assim, e o que está surgindo, emergindo é aquilo que ficou sobrando, aquilo que não foi resolvido, que é o passado, a porta vermelha. Esses traumas obscuros começam a aparecer, tanto o Josh quanto o Dalton começam a lembrar. E o Josh, né, como é o pai, que tem uma relação ruim com o filho, ele pensa, bom, se essa confusão tá me dando algum problema, é bom eu buscar resolver. E com isso ele vai fazer alguns exames. E um desses exames é a ressonância magnética. Não sei se você já fez esse exame alguma vez na vida, eu já fiz, é bem como tá no filme ali, tu entra dentro de uma máquina e lá dentro a máquina faz uns barulhos que parece que tá dando um problema, tá quebrando umas peças dentro da máquina, fazendo uma barulheira, né? Só que não desliga a luz, né? E naquele momento ali desligou a luz, pelo menos na impressão do Josh, o médico disse que não aconteceu nada, deu tudo certo, mas que desligou a luz. Imagina tu ficar preso num tubo ali, lá dentro, onde tu não consegue sair, ninguém consegue te ouvir, e o demônio tá ali pronto para dizer, ei, tô aqui. E é o que acontece, né? Ele vê umas aparições, aí é aquela cena do bicho correndo em direção a ele. Eu não vou ter como mostrar aqui porque é muito recente, né? Tá no cinema ainda, não consigo ter acesso ao filme para que seja colocar aqui para vocês verem, mas assistam no cinema, realmente vale muito a pena. Inclusive, eu não costumo sentir medo, assim, desses filmes de terror. Alguns a gente sabe que existe, como esse, existem muitos fundamentos reais sobre isso, só que não é baseado numa história real, né? Outros são bem piores, né? Mas, de modo geral, eu não costumo sentir medo de assistir filme, mas no cinema eu senti um pouco de medinho. Não sei se é porque tava bem alto o volume, se porque, sei lá, tava tudo escuro, é um ambiente amplo, mas os sustos realmente dão uma assustadinha na gente. E aquele momento da criatura vindo por dentro do tubo, atrás, pra cima dele, foi bem doido, bem louco, bem tenso aquela cena, assim como muitas outras que ele foi construindo de forma a criar um clima e deixar a gente com a sensação do personagem. O Dalton, por sua vez, foi induzido a lembrar do passado dele a partir da escola, da universidade em que ele está participando do curso, que é um curso de artes. E aí a professora diz, busquem no interior de vocês inspiração para criar. E o que a bendita criatura da professora faz? Ela faz a contagem, 1, 2, 3, ela vai contando que é a mesma coisa que o Carl fez antes para hipnotizar eles, ou seja, é uma preparação para o hipnotismo, para ser hipnotizado e passar para o mais além, ter um acesso ao mundo espiritual. E quando ela conta, aquilo desperta no Dalton também a ligação que ele tem com esse outro mundo. Então essa bendita professora foi puxando tudo que tinha dentro dele. O primeiro desenho foi o quê? A porta, só que ele pintou ela de preto, só que ficou vermelha a partir do sangue que ele machucou a mão ali, sangrou tudo, pintou a porta vermelha. E aquela arte, aquela obra ali, além dele ter colocado em cima da cama dele, ali na parede, para ele ficar bem pertinho de onde ele dorme, ela foi se construindo com o tempo. Ele foi enxergando cada vez mais elementos, foi construindo cada vez mais aquela porta vermelha. É uma forma de dizer assim, estamos abrindo essa porta de novo, estamos dando legalidade para que aquelas lembranças ruins venham à tona e eu tenha de novo aqueles pesadelos reais que dão autoridade para o inimigo agir na minha vida, né? É o que estava acontecendo com o Dalton. Então ambos foram lembrando, inclusive o Dalton acabou encontrando na internet um canal do YouTube com quem? Specs e o Tucker falando de coisas sobrenaturais, enquanto ele estava procurando entender o que estava acontecendo com ele e entender que na verdade é a tal da projeção astral que ele sempre teve, só que não tinha mais acesso. Então ele estava o Tucker, um aspecto mais velho, a barba meio branca, o Specs mais gordinho, e até a Elise apareceu ali dando um curso, uma aula sobre projeção astral. Só que essas foram as únicas aparições deles. Eles não apareceram muito mais, não tiveram uma grande participação, e quando a gente vê assim, uma continuação, vai ter assim todo o nosso elenco principal, só que na verdade eles só aparecem, só para dar aquele toque assim, tá, não esquecemos de vocês, só que eles não fazem nada, eles trazem alguma contribuição assim que, sei lá, não faz diferença nenhuma na história. Então, mas tudo bem, eu entendo que a história é do Josh, é do Dalton e precisam ser fechadas por ele, e que a Elise, querendo ou não, né, foi pro mais além, tá lá, o Tucker e o Specs estão em
em outra vibe. Com isso a história perde um pouco a essência, porque a história do sobrenatural não é sobre Josh, ela no início sempre foi sobre a Elise, foi construída a história da Elise. E não ter mais a Elise, parece que falta alguma coisa na história, falta alguma coisa que complemente todo esse andamento. Inclusive eles colocaram mais um personagem que eu acho que não precisava, que é o Ben, que é o pai do Josh. Porém, o Ben foi usado para trazer a memória do Josh de que ele em algum momento foi um bom projetor astral e tudo mais, enquanto o Dalton foi lembrado do passado através de outros elementos, de outras coisas lá na universidade dele. Então, e ele não precisou de alguém, algum outro espírito, alguma outra coisa, algum outro personagem, a não ser a professora dele, que foi utilizada, como eu falei, para trazer a memória. Ela instigou ele a trazer coisas do passado, ok, mas ela não é necessariamente um personagem da história, ela é um personagem secundário ali. Eles trouxeram o pai do Josh como forma de lembrar ele do passado. Eu acho que não precisava, ele não agregou em nada, porque a gente já sabia que o Josh era um bom projetor astral. Só que o Josh não sabe, ele podia ter encontrado essa informação de outras formas, com, sei lá, alguns vídeos, outras fotos, outros elementos que não fosse mais um personagem para tentar nos assustar e mostrar, olha, temos um mistério, uma coisa que não foi resolvida. Então eu acho que a aparição do pai do Josh não foi muito legal ali, mas tudo bem, foi um pouco superficial. Na sequência, o Dalton, então, descobrindo que ele é um bom projetor astral, que ele sabe projetar, dormir e sair do seu corpo no mundo espiritual, ele pensa, não, eu vou usar isso, eu preciso descobrir, então, o que aconteceu no quarto lá da universidade, do lugar onde ele passou, porque ele viu um espírito, e aí ele pensou, bom, eu preciso descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu lá. E com isso ele vai fazer o que? Ele vai emular, ele vai criar uma situação para dormir e sair do corpo dele para ir perguntar para esse espírito. Só que nessa função toda, ele tem uma amiga, inclusive, uma amiga, colega de quarto, que está ajudando ele a entender todas essas coisas, e ela está ali junto com ele. Só que quando ele sai do corpo dele, ele vai lá resolver as coisas que ele queria resolver, só que a guria fica sozinha. E quem aparece? Aparece o cara vermelho. Quando ele volta no quarto, o cara vermelho, o demônio lá, tava esgoelando ela, terminando com a vida dela, e quase conseguiu. E ali ele viu que não é brincadeira. Não é brincadeira, ele saiu no mundo espiritual, e assim como a Elise mesmo falou num vídeo que ele assistiu, quando tu sai, tu fica exposto a outros espíritos que podem te ouvir, te ver e de repente querer sair no teu corpo, no teu lugar. E ali ele viu que o negócio não é brincadeira, e eu te digo também, se tu por acaso já viu alguma coisa assim na vida real, que isso é possível, algumas pessoas conseguem fazer isso, mas não é legal, como tu viu, é perigoso, então não brinca com essas coisas. Tu algum dia fez isso, ouviu alguém fazer isso, alguém te falou faz isso, então para, porque isso é brincar com as trevas, e se tu brinca com as trevas, elas brincam contigo. E o que eu achei fantástico foi o terror que eles extraíram de um elemento, que era um martelo. Porque a partir do momento que o Dalton começou a ver mais detalhes da pintura que ele estava fazendo, ele viu, além da Porta Vermelha, o pai dele do filme 1, no momento que ele estava possuído, com um martelo. E aquele martelo meio que se materializou, e quando ele pegou o martelo, ele se encontrou diretamente naquela cena final, onde o Josh, possuído pela velha, pela aquela monstra, estava no porão lá na área de serviço com um martelo tentando matar ele, né, quando ele era pequeno, porque na verdade não era ele, era a velha, né, um monstro. E aquela cena foi tão aterrorizante, e ver o quanto um elemento pode trazer à nossa memória coisas não necessariamente boas, algumas boas também, mas o quanto ele pode nos relembrar traumas, momentos traumatizantes que nos estragam pela vida inteira. Então aquela memória, a quadro que ele estava pintando, deu abertura, legalidade para que o demônio trouxesse a lembrança a tudo que ele não lembrava mais, tudo que era ruim, e que ele pudesse então, a partir da fragilidade emocional do Dalton, assumir o corpo dele e vir para o plano real. E o Josh também, quando percebeu que o filho estava em perigo, ele já descoberto então um pouco do passado, o que aconteceu, porque a Renée contou para ele, ele foi atrás do Dalton de novo, assim como no primeiro filme, para resgatar ele lá no mundo mais além, e justamente na parte onde vive o demônio lá da cara vermelha, que inclusive não apareceu muito, né? Eu esperava um pouco mais de treta, um pouco mais de descobrir o problema e aí faz isso para resolver, aparece o demônio e vem atrás deles. Não teve assim uma grande perseguição, houveram assim momentos mais intensos, como eu falei, mas não tão elaborados quanto eu esperava que fosse para um filme 5. E assim o demônio se apossou do corpo do Dalton, e aquele momento do quarto, onde ele voltou e a gente viu que tinha alguma coisa errada, a amiga dele estava ali tentando
tentando ligar e desligar as luzinhas porque tava sem luz, e ela sabia que o amigo, que o Dalton ali tinha medo do escuro, e ela ligava, desligava, ela ia num canto, ligava, desligava a luz, e quando voltava a luz, ele voltou com os olhos mais escuros, uma expressão mais demoníaca, e a gente viu, aquele não é o Dalton. E junto com ele começou, já que a porta vermelha estava aberta, havia muitos espíritos saindo, entrando para o quarto, diretamente do plano mais além para a vida real, assim como no primeiro filme, e aquele momento foi tão tenso e intenso que, poxa vida, deu uns medinho, confesso. Mas assim, já falando do final, o Josh foi, assim como no filme 1, encontrar o filho dele, o Dalton, que agora já é maior, né, 17 anos, 18 se eu não me engano, e recuperou ele, tirou ele do mundo mais além, das garras do demônio, saiu pela porta de novo, não teve muita treta, como eu falei, e ficou segurando a porta enquanto o Dalton foi embora. E quando o Dalton voltou, ele quebrou aquela legalidade, a abertura que ele deu, ou seja, se o desenho era a porta, tanto espiritual quanto física, ele pintou, ele colocou a tinta preta tapando toda a porta e dizendo, não, essa porta que eu criei, que passou a existir, a partir de agora não existe mais. E lá dentro, mais além, a gente viu que o Josh, que estava ali segurando a porta foi sendo selada mesmo, o demônio ficou para trás, e é isso aí. Então, Josh voltou pro corpo dele, o Dalton voltou pro corpo dele, criando uma reconciliação tanto de pai com filho, quanto o Josh com a Renée. Todas essas coisas voltam pro seu lugar. Até a Elise apareceu rapidinho ali no final, e o Dalton, depois de resolver tudo isso, de fechar a porta, ligar e ver que o pai dele tá bem, ele falou uma frase que eu fiquei pensando, porque a amiga dele disse, rasga esse desenho pra te não lembrar mais, e aí, se o problema justamente foi não lembrar, ele falou assim, a gente precisa lembrar até daquilo que nos fere. Digamos, isso casa um pouco com o momento que eu passo aqui hoje. Um filme de terror foi usado para me ministrar algumas coisas, para enxergar algumas coisas também. Então essa frase, eu acho que vale todo mundo lembrar. É importante lembrar até mesmo daquilo que nos fere. Porque se a gente esquecer, vai ficar guardado aqui dentro. E como é que vai ser resolvido? Nunca vai ser resolvido. Vai continuar sendo uma morte agindo dentro da gente, porque a gente permitiu, porque a gente decidiu não resolver. Então é importante lembrar daquilo que nos fere também. Então, depois de toda essa história, uma coisa que fica é que para curar é preciso lembrar, ressignificar aquilo que tu lembrou, porque na história do Dalton não era uma coisa boa, e transformar. Então, tu vê que a partir do momento que tu lembrou daquilo que te fazia mal, daquilo que te fere, tu conseguiu criar um novo significado para aquilo, um entendimento, e trabalhar numa transformação que colocou todas as coisas de volta no lugar. É um filme de terror, mas que ele tem uma mensagem que pode chegar no coração de todo mundo. Nas últimas cenas a gente vê o Dalton, que antes estava sempre com uma roupa escura, sempre meio amargurado da vida, agora com uma roupinha branca, colocando um quadro na parede com aquilo que faz sentido para ele, aquilo que lembra ele do que aconteceu, só que de uma forma boa, o que foi benéfico de tudo que ele passou, que é a cena do pai dele carregando ele quando ele era pequeno. Isso que ele não lembrava, isso que ele quer colocar como desenho na parede para ele nunca esquecer. O meu pai me salvou e se importa comigo. Ele foi até o inferno praticamente, né, e literalmente, para me buscar, porque ele me ama de verdade. Esse então foi o filme Sobrenatural 5, A Porta Vermelha. 100% resolvido agora, como eu falei, ele perdeu um pouco da essência, alguns elementos e tal, mas ele fechou o que ele se propôs a fechar, foi bem intenso e muito do que ele trouxe, né, eu esperava um pouco mais de história, mas foi muito bom, eu gostei. E aí me diz aí, gostou desse filme, gostou da série Sobrenatural, tu assistiu todos eles na ordem? Se tiver algum outro filme para me recomendar, fala aqui que a gente vai trazer pro canal. Isso é tudo, pessoal, obrigado pela tua interação, teu gostei aqui embaixo, obrigado também porque tu já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Produção.